Olha só, pessoal, os presidentes do Banco Central e do Tribunal de Contas da União devem se reunir hoje pela primeira vez após impasse sobre a fiscalização do Banco Master. O objetivo é encontrar uma forma de conciliar o poder de fiscalização do TCU com a autonomia do Banco Central. Na prática, o Tribunal de Contas quer afirmar seu poder de fiscalização, enquanto a autoridade financeira busca garantir a autonomia. O pano de fundo, Eduardo, desse encontro é a liquidação do Banco Master, do banqueiro Daniel Vorcaro, determinada pelo Banco Central e analisada pelo TCU. Bom dia para você. Bom dia a todos. Boa semana, bom segundo. Solão, Chuvre, você precisa ver como é que o Solão tá lá fora, viu? Aqui, reza a lenda que o Tancredo Neves, que era bom de conversa, que era uma beleza, ganharam o governo do estado e estava naquele período de transição. Então, era uma romaria de gente pedindo emprego, cada um de um jeito. Um foi sui generis, foi diferente. Ele falou assim: governador, não que eu esteja interessado, mas onde quer que eu vá, perguntam para mim o que é que eu vou ser no seu governo. Secretário disso, secretário daquilo. Então, eu resolvi tomar a liberdade de vir aqui para saber do senhor se tem alguma coisa mesmo assim em vista, porque... puxa, eu não tô tendo sossego. Ele falou: imagina você e eu, hein? Mas eu vou te dar uma dica aqui, uma resposta boa. Fala pra isso que eu te convidei, mas que você não aceitou, não. Me adoro. É a mesma coisa quando o técnico fala assim: como um acordo, rompemos o contrato. Não, o cara foi demitido mesmo. Vai acontecer com o São Paulo brevemente. Então é o seguinte: esse encontro de hoje é um faz de conta, pra não ficar mal pro TCU. Como é que chama? Jonatas, né? Jonatas de Jesus. O Jonatas de Jesus, que ninguém nunca ouvira falar na vida, apareceu e querendo aparecer, arrumou uma confusão desnecessária e desagradável. Ô Júlio, o Jerome Powell, que é o chefão do BC americano, tá peitando Donald Trump. Trump foi agora à justiça e contra ele já falou: ó, não vai mudar nada, vai ser do jeito que tem que ser. Banco Central, para funcionar, tem que ser assim, independentemente de Lula, Bolsonaro ou Jonatas de Jesus. Aí, para não passar muita vergonha, o Vital do Rego arrumou esse encontro para disfarçar. Mas o TCU enfiou o rabo entre as pernas, afinou, e isso será reiterado na reunião plenária do dia 21 ou 22. Ou seja, não vai se meter num lugar que está fazendo a coisa certa e você com más intenções, porque só pode ser má intenção. Ou o Jonas Jesus é muito mal informado ou é mais mal intencionado, Júnior. Ô Silvana, então o Banco Central é um órgão intocável no Brasil, ninguém pode fiscalizar? Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia para os amigos aqui da bancada, bom dia para todo mundo que nos ouve, que nos assiste aí. Ô Júnior, não é que seja intocável, né? Mas na matéria que compete a ele, que é exatamente essa regulamentação dos bancos e principalmente com essa situação, para esse Banco Master ter chegado numa situação dessa, é óbvio que o Banco Central tem todas as informações. E nas informações que o Banco Central recebeu, o banco está quebrado. O banco é uma farsa, né? Uma fraude muito grande, uma farsa muito grande. E aí, nesta matéria, o competente para isso é o Banco Central, para fazer essa fiscalização. E o que o Banco Central está fazendo? Está fazendo aquilo que é o correto, o que se espera que ele realmente fizesse. Aí o Tribunal de Contas da União: não, mas nós temos interesse de quê? Tem dinheiro da União? Veja bem, se tivesse algum fundo da União, se tivesse dinheiro da União ali, poderia até ser uma verificação. Mas o Banco de Brasília é banco público. Mas não tem, não é... A situação está completamente controlada. Então não tem esse motivo para o TCU intrometer nisso, vamos ser sinceros. E isso fica gerando a impressão, como muito bem ressaltou o Eduardo, de que vão tentar botar um pano quente ali para ver se o Banco Central alivia, para ver se quebra o gai, para ver se não liquida, para ver o que acontece, porque tem muita gente grande envolvida nisso. A impressão que a gente tem é a vontade de quebrar o galho, né, e de resolver. Então, o Eduardo é cirúrgico no que ele falou, é isso mesmo. Vamos fazer uma reunião? Não, até porque o tal do Jonas Jesus já falou: não, eu acho que tem que liquidar mesmo, mas a gente vai conversar. Gente, começar o ano com isso é um saco. Ô William Travassos, bom dia pra você. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Muda do país então, Silvana, você vive numa democracia, você tem que ter um órgão fiscalizador, ou não?
Então, assim, ninguém está falando que o TCU vai virar a regra do jogo, mas é um órgão fiscalizador. Ele não tem o direito de fazer isso e numa democracia é um fiscalizando o outro. E tá tudo bem. O que a gente não pode imaginar é uma virada de mesa em função de uma interferência com interesses escusos, alguém que está querendo virar o jogo usando um mecanismo do governo. Eu não posso acreditar nisso. Então, assim, o Banco Central tomou uma decisão, ok. Vamos lá, Tribunal de Contas da União, eu quero fiscalizar, eu quero dar uma olhada como é que foi feito isso. Ele vai apresentar os documentos e, ok, nada muda. Agora, o mais impressionante é que a gente está tirando o foco do Vorcaro, do cara, do desvio da grana de 12 bilhões de reais. Esse seria o esquema da maior pirâmide financeira deste país. Então, assim, o que a gente puder fiscalizar e garantir que a democracia tenha sempre essa máxima onde um olha o que o outro está fazendo, para ninguém se desvirtuar. Então, assim, é a regra do jogo e está tudo bem, não tem nada de errado nisso. Ô Marcelo da Fonseca, quando eu olho para isso tudo, a sensação que eu tenho é que a fiscalização tem que ser outra, né? Por que o Banco Central demorou tanto a intervir no Banco Master? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu já discordo totalmente do WT aqui, viu? Tem muita coisa errada. E assim, é impressionante o caso do Banco Master, porque cada vez que você cavuca mais, surge mais coisas absurdas. Todos os dias, hoje na capa do Estadão, na capa da Folha, estão surgindo todos os dias informações que a gente fica assustado. Como que as relações políticas funcionaram para ajudar o Banco Master. E aí, quando eu vejo o TCU, eu fico triste, porque é aquele caso clássico de que, na teoria, é um órgão importante. Na prática, vira um órgão de lobby político. E eu digo do TCU, mas isso vale também em vários tribunais. Em tribunais de contas regionais, estaduais, é impressionante como que... Sabe aquele deputado tá cansado? O deputado ficou muitos anos numa assembleia, muitos anos na Câmara, aí ele é premiado para ir pro TCU ou pro TCE. E às vezes esse deputado não tem nenhum perfil para aquilo, para aquele cargo. Só que ele representa um grupo político. E é exatamente o que aconteceu no caso do Jonatas de Jesus. Ele é um ministro do Tribunal de Contas da União, mas ele representa um grupo político, do Centrão, de alguns partidos. E, aparentemente, esse grupo político tem uma relação muito próxima com o banqueiro Daniel Vorcaro. Então, o que o Jonatas de Jesus aparentemente está fazendo no TCU? Ele está pagando a fartura que colocou ele lá no TCU. Ele está ajudando esse grupo interessado, né, que tem essa proximidade com o banqueiro. É muito triste isso, porque nesse caso a gente fica impressionado. O Banco Central fez o trabalho dele, a técnica dele, o que é a função dele, é fiscalizar, é saber se as instituições financeiras estão cumprindo, seguindo as regras. Ele mostrou que não estavam seguindo as regras. E aí, a partir dessa decisão correta do Banco Central, a gente viu entrar em campo o TCU, o Supremo, né? A gente viu o ministro Dias Toffoli pedir para ele o processo, isso logo depois de uma viagem no Peru, né, para ver um jogo da Libertadores com o advogado do Banco Master. Então, a gente vê como que o sistema está reagindo para não deixar que o Banco Central cumpra sua função. WT, está tudo errado nesse caso. Ok, então vamos lá. Então, atenção Ministério Público, atenção Congresso Nacional, Controladoria Geral da União, todo mundo. O Marcelo está dizendo que o TCU hoje é um braço político e não técnico. Então, os senhores... Não é isso? Isso, estou dizendo. Então, você está dizendo, está garantido. Então, atenção Congresso Nacional. É hora de uma intervenção no Tribunal de Contas. Ou um trabalho técnico, sério. Então, fala, Eduardo, deixa o Eduardo matar aqui. Fala aí, Eduardo. Aqui, o nosso Tribunal de Contas do Estado, que já foi chamado, não por mim, mas por alguém que era conselheiro à época, Ciro, um deputado que virou Ciro, de Tribunal de Faz de Contas. O Tribunal de Contas, depois que a dupla Durval, que é indicado de Pimentel, e Agostinho Patrus, que é rival de Zema, assim, histórico, se juntaram, eles estão se metendo em coisas inacreditáveis. Ô, Júnior, o Tribunal de Contas do Estado decidiu que o governo de Minas não pode implantar as escolas cívico-militares. Na minha cabeça eu fico pensando assim, mas como é que uma coisa bate com a outra? Escolas cívico-militares, o Tribunal de Contas que não pode implantar. Então, você tem que me explicar. Então, isso que o Marcelo falou, sabe? A tal da indicação política, hoje nós temos que repensar isso nesse país. Mas é do Supremo Tribunal Federal até juiz, até promotor para aquele lugar que vai. Porque você bota braços lá dentro, Júnior, que fica uma ação entre amigos. Esse negócio do Tribunal de Contas da União, eu vou repetir,
ou é coisa de mal intencionado ou de mal informado. Ô Edu, mas só pra gente... Vocês estão quebrando. Só pra gente, né, ser bem correto aqui. Na teoria, o Tribunal de Contas, que é um órgão do Legislativo, os tribunais de contas são órgãos do Legislativo. Na teoria, a função dele é importantíssima. Porque na teoria, eu concordo. Ele teria que fiscalizar se o executivo está gastando como deveria. Então, no papel, os tribunais são importantíssimos. Agora, na prática, é cargo vitalício, são salários altíssimos, são penduricários altíssimos que os conselheiros e ministros dos tribunais de conta acabam usando para ser uma aposentadoria de luxo. E o nome do deputado é Ciro Costa. Peraí, gente, o que eu disse que o Tribunal de Contas então está fazendo o seu papel, mas vocês estão dizendo aqui que isso está errado porque ele tem influência política. Isso. E aí, Silvana, quando acontece isso, a gente tem democracia ou a gente tem outro tipo de modelo de governo? O grande problema do Brasil é a muita democracia, né? Todo mundo justifica tudo como democracia. Corrupção é democracia. Não, mas é democracia. Mas foi roubalheira, mas é democracia. Olha, eu sei que o ideal é o Tribunal de Contas tomar conta do que ele deveria tomar conta e deixar o Banco Central arrebentar esse trem aí, porque é o que foi falado. Eu já não aguento esse porcário mais. É um porcário, né, na verdade. Deixa eu mudar de assunto aqui. Bom, pessoal, trotes telefônicos continuam sendo um sério problema para os serviços de emergência no Brasil. Além de comprometerem o atendimento a quem realmente precisa, essas ligações falsas atrasam o trabalho do SAMU e resultam em desperdício e de recursos públicos. Cada chamado mobiliza equipes, ambulâncias, profissionais de saúde e combustível que poderia estar salvando vida em situações reais, né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, somente no ano passado, William Travassos, foram registrados mais de 15 mil trotes só para o SAMU. É a população, cara, que nós temos. É isso aí, tem uma parcela dela que não tem educação, que não entende que esse é um serviço que está disponível para ajudar as pessoas. E aí é de tudo que você possa imaginar, porque também, Júnior, eu acho que tem um pouco de doença mental, sabe? Tem um desequilíbrio aí nessa parcela que resolve fazer esse tipo de provocação. E não é só criança, não. É adulto também. E aí eu acho que a gente tem um papel importante nisso. A gente já abordou isso aqui no Itatiaia agora, na Rádio Itatiaia, dando visibilidade a esses números e provocando essa discussão, orientando os pais, né? E batendo na tecla. Por favor, não passe o trote, porque senão você vai estar ocupando um profissional que pode salvar a vida de alguém. E aí, Eduardo? Júnior, eu já falei isso 200 vezes, eu vou falar 201ª. Me entristece profundamente que a gente sai de um debate nacional e entra outro. Essa história desse banco e tudo, sem discutir os assuntos realmente pertinentes, urgentes. Travassos tirou daqui, da ponta da língua. Gente, nós precisamos discutir urgentemente o sofrimento mental no país. Mas é muita gente em todos os níveis. Em todos os níveis. Fernanda Viegas estava me contando ali de um caso que nós vamos trazer em breve, de uma moça que escreveu um livro, a contar que dos 9 aos 11 anos ela foi abusada pelo melhor amigo do pai dela. Mas você fala assim, não é possível, onde foi isso? Chapecó. Mas aqui pertinho teve um caso ontem, que nós vamos repetir. Eu vou repetir a fala da senhora no Rádio Vivo, a nossa reportagem foi lá, ela acordou com o filho esfaqueando o neto. E depois ela conta que era na porta do hospital, rezando pro neto sobreviver e pedindo aos céus para que entenda que o filho, que também se esfaqueou, não é um bandido, é um doente. Ele teve um surto. O Júnior, isso é impressionante. O sujeito que picha, que sobe, corre risco de vida para pichar um prédio público, entre outras coisas, é um impotente, né, Júnior? Não gosta de dar beijo na boca, seja de homem, seja de mulher, é um impotente sexual. Então só pode ser, para sobrar tempo para fazer isso. O sujeito que dá um trote no SAMU tá ruim da cabeça ou eu não sei o que fazer. Então, Júnior, eu sou muito a favor da pena alternativa. Júnior, a cadeia, tranca, tem que ser para estuprador, assaltante, tudo. Olha para você ver que pena alternativa simples. Pegou, levou o juiz fala assim, decreto pena alternativa, vai passar 24 horas dentro de uma viatura do SAMU. Só isso. O cara vai ver o que faz aqueles técnicos 24 horas. Socorrendo gente de tudo quanto é tipo, morrendo. Aí ele vai voltar para casa e vai falar, não vou fazer isso. Não vou fazer isso mais nunca. É isso, Júnior. Pena alternativa. Só isso para resolver a doença mental desses malucos.
E aí, o Marcelo, é um negócio tão antigo, mas parece que agora com o celular, a criançada também tendo o smartphone à mão ali, isso pode ter aumentado, né? E é tão complicado, com conjecturas aqui. Ô, Júnior, a gente vê como que é custoso para as prefeituras conseguirem ter uma ambulância do SAMU, né? A gente vê às vezes prefeitos fazendo convênios, os próprios governadores também lutam muito para ter 1, 2 viaturas do SAMU. Se essa viatura está atendendo um trote, acontece um acidente, ela não pode ir atender a realidade, né? Então, uma vítima que realmente precisa. Então é muito triste. Agora, hoje a gente tem tanta tecnologia, não é possível identificar quem fez essa ligação? Será que não é possível gravar para saber quem foi? Se for uma criança, ir lá, talvez ter algum tipo de punição para o pai e para a mãe que não estão acompanhando a criança? Eu não sei, eu acho que esse tipo de problema a tecnologia poderia ajudar a resolver. Não tenho dúvida disso. Silvana, talvez por isso que quando a gente chama o SAMU demora tanto, né? Porque talvez está empenhado em questões que não são reais. Tem 2 coisas interessantes. Às vezes as pessoas que moram mais afastados ou em aglomerados, ou favela, né? Que a gente hoje voltou a poder falar favela. Às vezes liga pra polícia, a polícia não vai, mas se ligar pro SAMU, o SAMU vai. Então lá na Defensoria nós já vimos várias vezes, né? E mesmo quando eu estava na Justiça Militar, a gente via isso. Não, a gente não ligou pra polícia, chamou o SAMU, porque o SAMU vai na favela e tal, e a polícia às vezes não vai, e aí o pau tá comendo lá e tem necessidade disso. Agora, olha bem, o trote, seja praticado por criança, por adolescente ou por pessoas imputáveis com mais de 18 anos, constitui uma infração penal ou um crime que está descrito no artigo 265 do Código Penal, que é um crime de situação de perigo comum, né? Porque o que é? Atentar contra a segurança ou funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor ou qualquer outro serviço de utilidade pública. E a pena não é pequena não, é uma pena de 1 a 5 anos e multa. Claro que para aquele que é inimputável menor de 18 anos, é aquilo que o Eduardo falou, é a vara da infância, né, e da juventude, que recebe isso. E esse criança ou esse adolescente podem receber punições, sim, que óbvio não é prisão, que são espécies de penas alternativas, como inclusive reparar o dano, que dessa forma não tem jeito, mas fazer o quê? Limpar uma pichação, arrumar um jardim na cidade, e isso durante períodos maiores que isso pode ser feito. E se o sujeito tem mais de 18 anos, a cadeia é essa aí, reclusão de 1 a 5 anos. Não é pena que vai ser cumprida dentro de estabelecimento penal, mas que pode ser substituída sim por prestação de serviço à comunidade. É o cara ficar, Eduardo, eu acho que mais do que andar dentro da viatura do SAMU, é lá na porta do pronto-socorro ajudando a empurrar a maca, carregar a maca. Ou lavando defunto no ML. Também outra. Mas com detalhe, Silvana, grande. Hoje não é possível fazer isso porque diz que é contra o sei o quê. Esse pagador de pena alternativa, Júnior, com um jaleco que o identifique como tal, para servir de exemplo. Vocês resolvem de uma forma tão prática, né? E aí são 15 mil trotes. Vamos lá, vamos botar 15 mil pessoas. E aí a gente vai conseguir fazer isso. A gente tem 30 mil mandados de prisão em aberto no estado de Minas Gerais. Não, mas como é que você vai fazer? Cara, não é prender. Como é que você vai aplicar isso? Vamos na prática. Vai funcionar, Silvana? Vamos lá. Você tá na área de justiça. Não, funciona. Não, aí se você for falar isso, não funciona nada. Então você muda do país, meu amigo. Então tá bom. Vocês criticaram o Tribunal de Contas aqui. Eu recebi uma mensagem de um ouvinte que falou o seguinte, vocês criticaram o Durval e o Agostinho aí, né, do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Mas e o trabalho que eles fizeram lá em cima dos abusos, por exemplo, do governo? Quando o governo não divulga aquela situação dos benefícios fiscais e todos os mecanismos que estão sendo aprontados. Então, assim, gente, não tem solução tão simples para você poder virar o jogo do jeito que vocês estão querendo virar. Ponto final, nosso Conversa Geração. Teve Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, William Travassos e Silvana Lobo.